Bom dia a todas as pessoas, obrigada pela presença. Daremos início, já está gravando? Não, né? Então coloca aqui, né? Daremos início à 126ª reunião ordinária do Comitê Municipal de Mudança do Clima e Economia de São Paulo. Eu queria informar que a reunião está sendo gravada e transmitida no canal do YouTube da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Também que o registro de presença é realizado por meio de formulário disponibilizado no chat, no grupo de WhatsApp e no convite da reunião. Importante que todos registrem sua presença, porque quem não registrar, infelizmente, não terá como constar na ata da reunião. Coloque em aprovação a ata da 125ª reunião, anexada no convite. Queria perguntar se alguém tem alguma consideração. Não? Então, está aprovada a ata da 125ª reunião. Então, só apresentando a ordem do dia, eu queria primeiro justificar a ausência do nosso secretário. Ele foi convocado para uma entrevista na Rede Vida, está lá até 10h30, então deve chegar um pouco atrasado aqui na nossa reunião, mas estou aqui representando. Os informativos, a própria Secretaria de Mudança Climática vai apresentar a atualização da revisão do PANClima, o José e a Luísa, e depois nós teremos uma apresentação da Teutex pelo Valmor Fernandes. Então, passo imediatamente para a Luísa e para o Zé, para que eles façam a atualização da revisão do plano de ação climática da cidade. Ver se o Valmor chegou, não. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Sim. Vai dando ok, ó, nas pessoas que vão entrando, por favor. Então, gente, bom dia. Eu vou começar aqui, então, a apresentação sobre o status atual da revisão do Plano Clima. Acho que quase todo mundo deve conhecer, mas vou apresentar. Sou José Pérez, sou analista de políticas públicas aqui da Clima e trabalho aqui na missão do Plano Clima junto com a Luísa e com a Ludmilla. Então, antes da gente falar propriamente da revisão, só fazer aqui um breve lembrete sobre a estrutura do Plano Clima atual. O Plano Clima atualmente, que se encontra em vigor até final desse ano, ele tem 5 estratégias, as quais incluem 43 ações e 54 metas. Ele conta com 3 prazos de execução, de curto, médio e longo prazo, e com a participação de 13 órgãos municipais em secretarias e outras agências. Com relação à revisão, ela tem todo um marco legal que determina a execução da revisão. Primeiro, o decreto de junho de 2021, que estabelece o Plano Clima, ele determina que essa revisão deva acontecer no primeiro ano de cada novo mandato municipal, ou então quando a administração julgar necessário. No caso, nós estamos em 2025, então essa é a primeira revisão que está acontecendo do Plano de Ação Climática. Os trabalhos de revisão, eles se encontram divididos em 2 grupos principais que nós criamos portaria. Um é o nosso grupo de trabalho intersecretarial, que conta com a participação aí de 21 secretarias e outros órgãos municipais. Esse grupo, ele é o grupo que tem, de fato, o poder de decisão final acerca daquilo que vai ser incluído na versão revisada do Plano Clima, sobre o formato das metas, das ações, enfim, sobre o texto geral do plano. E nós temos um segundo grupo de trabalho que visa a inclusão da sociedade civil no processo de revisão, que é o grupo de trabalho participativo. Esse grupo de trabalho participativo, ele tem um papel de sugerir alterações ou metas e ações a serem incluídas ou excluídas do plano, e essas sugestões são, então, analisadas internamente
aqui por nós, pela equipe da Seclima, e, por fim, também estamos discutidas junto ao grupo de trabalho. Atualmente, nós já vamos com duas etapas importantes do processo de revisão. A primeira delas é o processo de análise interna, bastante vem realizando basicamente em cada ciclo de monitoramento. A gente está mais dando a segundo passado, tudo ele vem sendo a cidade C40, o processo de revisão do plano clínico está bastante da C40 em relação tem alguém com o microfone aberto? Pode passar. Desculpa, então, retornando aqui. A segunda fase que a gente concluiu no primeiro semestre desse ano foi uma fase de alinhamento e análise pelo grupo de trabalho secretarial das ações e metas do Plano de Ação Climática. Então, com base nesse ciclo de monitoramento que a gente veio realizando, que a Seclima veio realizando ao longo dos últimos 4 anos, e nesse trabalho mais intenso de análise interna que a gente fez no segundo semestre do ano passado, a gente desenvolveu um conjunto de documentos, né, contendo ações e metas que nós, com alterações, né, com relação à versão atual do plano, e levamos esses documentos para as secretarias responsáveis pela implementação dessas ações, dessas metas. Nessas fichas que nós enviamos separadamente para cada secretaria, continham as nossas gestões de ações e metas para serem incluídas na revisão do plano, e as secretarias tiveram, então, tempo para analisar essas fichas e dar o retorno para a gente, de forma com que a gente tivesse uma primeira pactuação acerca das ações e das metas que seriam incluídas no plano clínico. E, a partir desse processo, a gente construiu, então, a primeira minuta da versão avisada do Plano Clima, que atualmente se encontra compartilhada com o grupo de trabalho participativo. O grupo de trabalho participativo tem prazo de até hoje para enviar sugestões de alterações, inclusão e exclusão de metas e ações nessa primeira versão, ou nessa primeira Eu ia mandar ontem à noite, mas aí, eu olhando pro meu esposo, eu falei, ele vai ver o... Eu falei, ele vai ver o... Desculpa, gente. Então, retomando aqui novamente, nesse processo, né, de trabalho com o grupo de trabalho secretarial, nós fizemos aproximadamente, acredito que mais que isso, 30 reuniões com as secretarias que compõem o grupo de trabalho para discussão, e foi então nessas reuniões que foi realizado o debate acerca dessas metas e ações que nós estávamos sugerindo para serem incluídas na revisão do plano. Então, atualmente, na versão do plano que está vigente agora, né, conta com a participação de todas as secretarias, totalizando 3 secretarias, e na versão, está em inglês aqui, gente, desculpa, na versão que nós, na versão revisada, nós incluímos, então, mais 8 secretarias, totalizando 21 secretarias que estão participando ativamente do processo de revisão do plano. Bom, vou apresentar rapidinho também. Eu sou a Luísa, para quem ainda não me conhece. Também faço parte aqui da equipe técnica da Seclima, que cuida da gestão do plano clínico. Então, continuando a apresentação, né? Acho que é importante a gente destacar que nessa revisão a gente está se atentando em revisar as ações e as metas, a estrutura, né? E toda a metodologia do Plano Clima. A gente não está fazendo uma revisão propriamente dita do diagnóstico. A gente entende que o diagnóstico ele ainda está vigente, ele ainda tem dados que podem ser utilizados,
a gente usa de base, ainda assim, né, os inventários de emissões que saem anualmente e a série base de 2010 também. E aí, com isso, a gente tem feito essa revisão das ações, das metas e da estrutura. Acho importante também falar que a gente tem conversado desde o ano passado com a Rede C40, né, e a gente tem feito esse trabalho conjunto com eles de sistematização do conteúdo que já existe no plano. Então, a primeira alteração que a gente fez, né, essa mudança de estrutura, então, o plano vigente hoje, ele é composto por 5 estratégias, né, como o Zé apresentou, que são o guarda-chuva para as ações seguidas das metas. Então, as metas nessa estrutura atual, elas são subsidiadas, elas são subsídios para as ações acontecerem. Na nova estrutura, a gente incluiu um novo elemento, que é o objetivo estratégico, mantendo a questão aspiracional do plano, né? A gente percebeu que tinham algumas ações, algumas metas que elas eram muito abrangentes, e aí a gente resolveu colocar essas questões como objetivos estratégicos. E aí a gente tem as metas, que detalham esses objetivos, né? E são concretas, factíveis, enfim, vou explicar isso um pouco mais. E aí a gente tem as ações que são o que é necessário para a gente atingir essa meta. Então, essa estrutura mudou um pouco. A gente mudou isso também alinhado ao Plano Nacional de Ação Climática e a outros planos de ação climática que tem ao redor do mundo. Então, já expliquei um pouco essa parte, né? Mas então, as estratégias, elas são os grandes eixos. Aí, o objetivo estratégico, ele tem essa questão das nossas ambições, né? Da nossa visão aspiracional, com as metas e as ações dentro delas. Cada meta e ação, a gente utilizou os critérios SMART para fazer com que elas fossem mensuráveis, específicas, atingíveis, relevantes e temporais. E aí, um exemplo aqui para mostrar para vocês, né, essa ação 10 da Estratégia Rumo ao Carbono Zero, que visa instituir as zonas de emissão no perímetro do anel viário. Ela tem uma meta até 2030, que é instituir legalmente e sinalizar as zonas zero emissão, e outra que é a estimativa da redução de 10% das emissões de transporte de carga. Com a nova estrutura, a gente manteve essa ação, mas transformou ela como uma meta, subsidiada a um objetivo estratégico, que nesse caso é incentivar a descarbonização progressiva do transporte de serviços urbanos, transporte individual e de cargas. E aí a gente, né, detalhou as ações estratégicas que são necessárias para a gente atingir essa meta. Uma coisa que a gente observou muito é que tem várias ações no plano hoje que são para médio ou longo prazo e que não tem ações ou metas intermediárias que façam com que a gente tenha uma noção de como essa ação, né, tá sendo encaminhada. Então, a gente fez essa mudança de estrutura também e fez esse detalhamento para a gente conseguir ter um monitoramento ao longo do tempo até o prazo final da meta. E aí, algumas atividades do IGT, né? O Zé falou um pouco sobre isso. Então, a gente já teve, primeiramente, uma análise da Seclima, né? Nos últimos 4 anos de monitoramento do plano, alinhada com as diretrizes da C40, para a gente verificar como fazer essa revisão e o que a gente ia revisar também. E aí, depois disso, a gente fez essa primeira fase de alinhamento do GTI, com a pactuação das secretarias, fez a consolidação desse material, e agora a gente está nesse momento do GTP, né, da devolutiva do GTP sobre o material que a gente produziu. Então, no GTP, o GTP, só para explicar, né, melhor, o nosso grupo de trabalho participativo, ele tem instituições da academia, do terceiro setor, diversas instituições nível federal, estadual, que compõem esse grupo de trabalho para a gente ter a participação social nesse processo. Então, a gente já fez uma reunião online, fez uma presencial com uma dinâmica para instigar o debate acerca das coisas que a gente já tinha proposto, e agora a gente está nesse momento de receber as contribuições a partir de um formulário que a gente elaborou. Depois disso, a gente vai fazer a consolidação. Então, próximos passos, né? A consolidação da segunda versão da minuta,
A gente vai fazer isso com base nessas contribuições do GTP e algumas contribuições de secretarias que também surgiram ao longo desse tempo. E aí, depois desse processo, a gente vai passar por uma consulta pública. Em seguida, a gente reinicia, né, esse trabalho com o GTI. A gente vai conversar com vocês para entender ações e metas, por exemplo, que dependem de mais de uma secretaria para acontecer, ou algumas coisas que ainda precisam ser alinhadas com as secretarias. Então, a gente vai ter esse trabalho de alinhamento para depois a gente ter a versão final e poder passar por um processo CEI para validação. Então, esse é o nosso cronograma, que exemplifica tudo isso que a gente falou, né, até o momento. E a gente está nesse momento agora, no final de agosto, né, a gente tem a previsão da consulta pública no final de setembro, para a gente iniciar esse trabalho. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou parar de compartilhar aqui. Está aberto, quem quiser falar, comentar. Não? Está todo mundo satisfeito? Laura, por favor. Bom dia. Bom dia para todo mundo. Desculpa que num outro compromisso. Eu tenho alguns comentários e uma questão. Por exemplo, tem uma primeira questão nisso que a Luísa estava mostrando, usou como exemplo a ação 10, e ali vem usada uma expressão que é transporte de serviços urbanos. O que é isso? Essa é uma primeira questão. Então, que implica vamos dizer assim, uma precisão de redação. Depois, a outra questão é pedir para vocês explicarem para a gente como todas as secretarias poderão, vamos dizer, dar novos aperfeiçoamentos àquilo que já está na minuta. E eu sei algumas dessas respostas, mas eu acho importante falar aqui na reunião do comitê. E depois, questões que implicam articulação entre algumas secretarias. A gente precisaria de ter uma formulação conjunta. Então, como isso vai poder ser feito? E, por fim, tem uma outra pergunta que eu já esqueci. Sim, lembrei. Eu vi nas secretarias que foram incluídas, assim, mais recentemente, que faltou a Secretaria de Inovação e Tecnologia. E nós tivemos uma proposta que envolvia essa secretaria. Então, acho que são essas as questões. E o último comentário eu acho que a gente precisa, e aí todo mundo tem que fazer uma varredura naquilo que está proposto como ação, porque às vezes quando a gente está, e aí isso eu dizia para a equipe quando a gente estava fazendo o Plano Clima originalmente, a gente fica olhando para as formigas, porque você está mergulhado lá, olhando todos os detalhes, tudo isso, tudo aquilo, fica olhando para as formigas e esquece de prestar atenção nos elefantes. Então, quais os elefantes que a gente não está abordando? São esses os meus comentários e questões para vocês. Pode responder. Obrigada, Laura. Vou tentar lembrar de todas as questões, mas a equipe me ajuda também. Acho que essa primeira questão, né, de articulação com as secretarias, então, paralela à consulta pública, a gente já espera fazer algumas reuniões entre as secretarias. A gente já tem feito esse mapeamento de metas e ações que a gente vai precisar, né, dessa articulação entre mais de uma secretaria, para a gente propor essas reuniões em conjunto e articular isso em conjunto. Então, a gente vai fazer esse trabalho agora nesse próximo mês. Já é uma coisa que a gente está prevendo. Para além disso, a Secretaria de Inovação e Tecnologia foi uma coisa que a gente chegou a conversar ontem, né? Então,
realmente ela não estava mapeada, mas acho que esse é o momento também da gente entender se tem secretarias que talvez precisassem ser incluídas de acordo com as metas e as ações que a gente está inserindo no plano. Então, talvez realmente a gente tenha que incluir essa secretaria também nesse processo. Serviços urbanos, transporte de serviços urbanos. Da parte de essa primeira pergunta de serviços urbanos, esse exemplo dessa ação que a Lu mostrou, Laura, ela é dessa meta, aliás, ela é uma das metas que está inclusa nesse objetivo estratégico geral que fala de transporte de serviços urbanos, transporte de carga e transporte individual. Por quê? Porque dentro desse objetivo estratégico vão ter metas voltadas para transporte de carga, voltada para transporte individual, e aí serviços urbanos, que aí vai estar incluído a parte de transporte coletivo, né, para substituição dos ônibus, mas como no Confrota e na legislação de substituição da frota da cidade, não tem só a frota de ônibus, também tem a parte de caminhões de coleta e de saúde e de transporte de escolar municipal, né, os TEGs. Então, a gente também tentou usar um termo que conseguisse juntar todos esses transportes que a gente está propondo dentro desse objetivo estratégico. Não sei se também, aí é uma coisa que pode vir para a discussão depois, se a gente pode pensar em adotar outro termo, mas eu acho que fica um pouco mais claro a redação, esse uso desse termo, né, quando a gente lê a minuta por completo e vê que as metas falam de frota de ônibus, frota de coleta seletiva e frota também de transporte de escolar municipal. Então, eu acho que, né, mostrando individualmente só essa meta que a gente apresentou aqui hoje, não fica tão claro mesmo o termo de transporte de serviços urbanos. Mas eu acho que fica mais claro quando ela é apresentada como um todo, o objetivo estratégico como um todo. E eu acho que a Lu respondeu todas as outras partes, né? E não sei se ficou algum ponto, se ficou mais algum, a gente pode responder também. Está respondido, Laura? Faltou só as formigas e os elefantes. As formigas e os elefantes. Você pode só repetir essa parte? Não, ela falou que a gente fica muito olhando para as formigas e esquece dos elefantes. Então, quando for fazer a revisão, para a gente pensar, às vezes a gente está muito focado em alguma coisa, detalhes, né? nos detalhes, e acaba esquecendo Sim. algo maior. Eu acho que esse momento de conversa novamente com as secretarias vai ser bom para isso também, para entender, né, o que E tem algum é ponto. importante, né, Laura, assim, a colaboração de todas as secretarias é fundamental, né? Como todo mundo sabe, a Secretaria de Mudanças Climáticas é bem pequenininha. Nós temos aí 3 servidores super envolvidos nisso, mas a gente precisa da colaboração de todas as secretarias para que a gente possa fazer o melhor possível. Eu acho que também só um outro comentário sobre essa parte de elefantes, né? Pensando bem também, a gente às vezes fica muito focado todo esse processo de reestruturação das ações em si, mas eu acho que também a gente, depois que a gente sai um pouco desse foco, a gente também tem uma grande preocupação de, depois de fazer tudo isso, do plano não se tornar só um plano de intenções. Então, também ter essa visão macro de, além de ter todos esses ajustes, essas estruturas, para ter uma implementação adequada, para ter um monitoramento adequado, mas não só isso, também ter outros recursos que viabilizam a implementação do plano. Então, isso também é uma das coisas que a gente tem tentado articular e fazer, até a própria questão do orçamento climático, a gente está batalhando aí para conseguir ir atrás disso, para que seja uma forma de viabilização, né? Então, não é só a gente ficar aqui focado em ficar reestruturando formato de ação, de meta. É muito importante essa parte, a gente viu muito que isso pesa muito nesses últimos 4 anos do plano para a implementação dele, mas fora isso também tem toda essa visão de engajamento intersecretarial, de orçamento, de recursos, de força política também. Então, eu acho que isso também é muito olhar para os elefantes, vamos dizer assim, em vez de olhar só para as formigas, que também são importantes, né? Guilherme? Guilherme, está nos ouvindo? Oi.
Na verdade, eu tinha baixado a mão, mas tudo bem. Eu só ia falar que eu acho que vai ter a questão do GTI também, né? O GTI vai contribuir bastante com isso para, digamos assim, olhar para os elefantes. Eu acho que, sem dúvida, vai contribuir bastante nesse ponto e vai ajudar. Era só isso mesmo o comentário, mas era mais ou menos na linha do que a Lud falou também. Obrigada. É GTP, né? GTI não, GTP. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, eu queria, assim, agradecer a nossa equipe aqui da Seclima, que tem se debruçado tanto no relatório, né, na apresentação do relatório, agora na revisão, e agradecer a cada um de vocês que tem colaborado e reforçar a importância da colaboração de vocês para que a gente possa entregar o melhor possível. E eu queria saber se o Valmor Fernandes, CEO da Teutex, entrou. Lá no... Tem algum representante da Teutex? Não? Bom, então, tem mais alguma coisa que a gente vai colocar? Eu acho que não, ver se mais alguém, tem bastante gente aqui do comitê que está participando desse grupo de trabalho intersecretarial. Também tem pessoas aqui que estão participando do GTP, o próprio Olímpio, que mandou mensagem agora, está participando. Tem uma discussão muito ativa agora dentro do GTP, né, desse grupo de trabalho participativo, surgiu um subgrupo que está super engajado na parte de mobilidade, o Olímpio é um deles. Eu acho que é bom também da gente dar um feedback sobre essa parte, aproveitar, dar um retorno sobre essa parte do grupo de trabalho participativo. A gente teve duas reuniões, né? Uma online e uma presencial, uma que foi voltada mais para uma dinâmica, e a gente fez essa tentativa de selecionar instituições que têm afinidade com a temática climática e que podem contribuir para que eles estivessem mais por dentro e mais a par do que a administração pública está fazendo nesse processo de revisão, né? Para eles terem esse maior acompanhamento, e não só isso, mas a gente vai ter a fase de consulta pública, mas antes disso também ter uma participação mais ativa desse grupo mais seleto, e que essas contribuições deles vão, né, aliás, para a consulta pública também. A gente teve alguns grandes desafios nessa parte, assim como qualquer processo de participação social tem, né? Mas eu acho que a gente está trabalhando nisso ainda, e eu acho que só se ficou alguma dúvida, tanto dos membros que estão aqui e fazem parte do GTI e do GTP. Não sei se alguém tem alguma consideração a fazer, alguma dúvida. Fora isso, eu acho que é mais sobre isso, mas sobre o que a gente já apresentou, sobre a revisão mesmo. Obrigada, Lud. Alguém quer comentar? O Olímpio deixou um comentário no chat. Dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha no chat. Ele falou para ele chegou um termo. Talvez seja pertinente usar o termo frotas e serviços urbanos. Obrigada, Olímpio. Bom, gente, então é isso. A reunião hoje foi rápida. A gente tinha um convidado para falar sobre a Teutex, uma empresa que o secretário recebeu aqui, mas infelizmente acho que eles devem ter tido algum problema. A gente pensa numa próxima reunião. Queria, em nome do secretário Renato Nalini, agradecer mais uma vez a presença de todos. A participação de vocês é fundamental nesse processo de revisão. E vamos em frente. Muito obrigada, pessoal.